Olá, uma ótima tarde para você, uma ótima segunda-feira, seja muito bem-vindo. Estamos começando aqui a segunda edição do Agricultura BR, nesta segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2020. Muito bom ter você aí do outro lado da telinha. Para você que está nos acompanhando em todo o Brasil, está ligado no canal 190 da NET e da Claro TV. E para você aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, pode nos acompanhar também pela TV Imaculada. Mais uma vez, uma excelente tarde para você. Bom, a gente vai destacar para você alguns assuntos nessa edição do programa, entre eles que a colheita da soja em Sorriso, no Mato Grosso, já atingiu 5%. Você vai ver também informações sobre o consumo de carnes, a expectativa de um crescimento até 2028. E vai ver também os números apresentados pelo relatório da USDA para soja e milho. E, claro, vamos trazer também informações para você sobre o mercado financeiro e também futuro. E eu começo essa edição falando de soja. Bom, produtores de Sorriso, no Mato Grosso, que plantaram soja precoce e também em áreas irrigadas por pivô, já estão colhendo a sua produção. Vamos saber mais informações com o Valdir Pacheco. A colheita da safra de soja 2019-2020 já chega a 5% aqui em Sorriso, na capital nacional do agronegócio. Quem vai nos falar melhor agora sobre o andamento desse início da colheita é o Tiago Stefanello, presidente do Sindicato Rural. E aí, Tiago? Os produtores que plantaram variedades precoce, que pretendem fazer a segunda safra de algodão, são esses que estão arrancando na frente? A grande maioria do que está colhendo agora são os que plantaram os materiais precoces, esmeram uma safrinha de algodão e em especial os irrigantes também, que vão plantar uma segunda safra de milho. Certo. Pode considerar essa safra uma safra normal? Correu tudo bem no desenvolvimento dela? Como é que foi? Olha, até agora estamos contentos. Tem alguns problemas pontuais em relação à mosca branca, umas doenças aí, cercóspora, antracnose, que atingiram umas regiões mais pontuais. Mas acreditamos que vai ser uma safra boa aí, oxalá, o produtor consiga colher, tirar a safra do campo, né? As estradas, estamos tentando reportar à prefeitura a manutenção e que o produtor tenha sucesso na colheita. Esse período agora de chuva é um período muito crítico, né? E o risco da ferrugem asiática é iminente. Com certeza, a gente sabe, ainda mais agora que tem vários produtores já dessecando, e a gente sabe que teve um intervalo no começo do plantio que ficou uns dias parado devido à falta de chuva. Nota-se que tem materiais já no campo um pouco mais tardio, tem que ter um controle e uma atenção especial a esses materiais, em especial a ferrugem asiática e a mosca branca e percevejo. Certo. A segunda safra de milho está com uma boa expectativa, está deixando de ser a safrinha, né? Está passando a ser uma safra cheia pela demanda agora do milho aqui na região, com mais uma indústria se instalando aqui em Sorriso, né? Essas indústrias mudaram o patamar do milho na nossa região. Estamos na iminência do produtor investir mais na cultura, produzir mais, tendo em vista que o clima nosso é favorável. A gente sabe que plantando até dia 15, 20 de fevereiro, consegue uma resposta positiva dos híbridos que estão no mercado. Então, o produtor está com intenção de investir na cultura. O preço do milho hoje no mercado futuro? Hoje está girando em torno de R$24 a R$25. É um preço atrativo para o produtor. A gente espera que aumente devido à escassez de milho que tem, em especial na região sul, as secas que estão ocorrendo. E vamos aguardar, né? Vamos primeiro colher a soja, tentar tirar da roça e daí sim plantar uma segunda safra bem caprichada para ter uma produtividade adequada. Ok, Tiago, muito obrigado pela sua participação. Acabei de conversar com o Tiago Stefanello, presidente do Sindicato Rural de Sorriso, Mato Grosso, Valdir Pacheco. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, chegou com números pouco alterados em relação ao relatório de dezembro para os dados mensais de oferta e demanda divulgados na sexta-feira. Os traders vinham esperando uma correção na safra e nos estoques finais norte-americanos, que não chegou. Para a safra de soja americana, a estimativa veio em 96.860.000 toneladas, contra as 96,6 milhões de toneladas estimadas em dezembro.
O mercado esperava uma média de 95,77 toneladas na média das expectativas. E o USDA trouxe um aumento da produtividade norte-americana para 53,12 sacas por hectare, enquanto reduziu as áreas plantada e colhida. Os estoques finais ficaram inalterados e foram ainda estimados em 12,3 milhões de toneladas contra a média esperada de 11,76 milhões. As exportações também não foram mexidas e ficaram em 48,31 milhões de toneladas. Bom, nós vamos falar sobre mercado agora. Eu estava, um pouquinho antes da gente entrar no ar aqui, estava dando uma olhada em bolsa e dólar. Vamos para a cotação da soja primeiro, então. Bom, você já viu a cotação, vamos saber agora então os valores para a saca de soja de 60 quilos nos principais portos brasileiros. Entrando aqui na minha tela para você acompanhar em casa também, preço da soja nos portos brasileiros no dia de hoje, Porto de Santos, R$ 88,00 e Porto de Paranaguá, o mesmo valor, R$ 88,00, segundo a Granos Corretora. Bom, e agora sim, a gente vai até São Paulo, vamos bater um papo com o Walter Puga Júnior para saber informações sobre o mercado financeiro. Como eu comentava agora há pouco, dei uma olhada na movimentação da Bolsa, opera numa leve alta nesta segunda-feira, mas o dólar também disparou. Você vem comigo agora, está aqui já posicionado, meu amigo Walter Puga Júnior, para nos atualizar em relação a esses números. Puga, o que aconteceu com o dólar, que a semana passada trabalhou aí num patamar razoavelmente aceitável, disparou nesta segunda-feira? Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, uma série de notícias e informações influenciam a cotação do dólar, né? O que ocorre neste momento lá fora é que se confirma de fato a assinatura desse acordo entre Estados Unidos e China agora nesta semana. O mercado trabalha com expectativa positiva, isso atenuaria qualquer problema da economia americana. Portanto, alvissareiro, vamos dizer assim, é positivo, né, que haja esse acordo, mesmo que seja um acordo leve. De mais a mais, informações dão conta de que esse acordo seria revisto a cada 6 meses. Há muita especulação no mercado. Então, do exterior, a notícia é de que acordo comercial entre Estados Unidos e a China, e as últimas notícias eu acompanho agora, prevista agora para quarta-feira em Washington, centraliza os holofotes do mercado, né? É o que relatam as agências de notícias. Mas o que ocorre também é um acordo para a saída, né, da Grã-Bretanha do mercado comum europeu. Isso foi aprovado agora, depende de aprovação da rainha, da Câmara dos Lordes, mas é meramente formal. Portanto, nós temos uma acomodação também na Europa. É uma notícia positiva? É uma notícia positiva. E há, de alguma maneira, uma preocupação menor com o conflito entre Estados Unidos e Irã. Tudo isso traz uma valorização do dólar e algumas notícias negativas no Brasil, que permeiam aqui e ali, acabam fazendo com que o dólar se valorize frente ao real com maior intensidade. Agora há pouco o dólar passava, vamos ao painel, o dólar passava de R$ 4,13, está na máxima do dia agora, está R$ 4,13 mais 64. Neste momento tem uma alta superior a 1%. Vamos acompanhar na tela? O dólar nesse momento opera com alta de 1,08%, então temos aí um avanço do dólar frente a outras moedas do mundo, mas frente principalmente também ao real. Portanto, há uma acomodação no mercado agora que provoca essa oscilação. Não muda o que os analistas interpretam mais adiante, de que a economia brasileira, de fato, vai conseguir manter o dólar abaixo de 4,10. Mas esta explosão também não é uma surpresa. No início de ano, as negociações
permeando aí, né, um mercado mais difícil ainda, nebuloso no começo do ano e com baixa movimentação de recursos, é natural que ocorra uma grande oscilação. É uma surpresa. Não se esperava que hoje, segunda-feira, o mercado fosse operar o dólar acima de R$ 4,13. Agora, o que ocorre no mercado de bolsa, né? No mercado de bolsa, o índice Bovespa também tem recuperação, né? Aos 116.827 pontos, aliás, perto da máxima do dia, neste momento, o índice Bovespa sobe 1,15%. Os últimos números agora eu tenho na tela aqui. Toda essa movimentação no mercado financeiro internacional e as notícias de que há uma saída muito acentuada de dólares do Brasil, portanto, expectativa aí de retomada dos investimentos estrangeiros aqui ao longo do ano, levam à expectativa de que nós tenhamos aí uma melhoria mesmo no futuro para a valorização de ações. Portanto, quem está comprando agora está comprando porque julga que os papéis no Brasil estão muito baratos. Então é natural que haja essa alta, vamos dizer assim. Mas ainda não voltamos aos 117 mil pontos que nós vimos na semana passada. A Bolsa sobe em pontuação, mas quando fazemos, né, a deflação, e mais do que isso, né, transformamos o nosso índice Bovespa em dólares, ainda não estamos nos nossos melhores dias. De qualquer maneira, a Bolsa sobe, o dólar também sobe e o mercado vai se acomodando aí diante das notícias que vêm do exterior. De qualquer maneira, ainda não há motivo para preocupação, mas de olho na informação, porque se o conflito com o Irã estiver, né, avançando, né, se a escalada da agressão continuar, como ocorreu recentemente, de novo, mísseis enviados para o Iraque, nós podemos ter problemas. Ainda é cedo, porque é início do ano, vamos esperar o acordo do Brasil com a China, mas de olho na informação, porque a oscilação vai continuar durante todo o mês de janeiro, não há expectativa de acomodação. Mas não há perspectiva de dólar explodindo a 4,20 ou acima disso. Portanto, de olho. Vai ocorrer oscilação? Vai. Salvo uma surpresa negativa, ainda temos uma certa calmaria no mercado hoje. É com você, Adriano. Tá ok, Puga. Vamos aguardar, então. Obrigado pela sua primeira participação aqui. Bom, a gente vai ver agora como é que está o preço da soja no mercado. Alô, produtores de soja! Hoje eu quero falar sobre o encerramento do Clube do Refúgio 2018-2019. Nesta edição, os participantes ampliaram seus conhecimentos sobre o plantio de refúgio e as boas práticas agronômicas que ajudam a proteger o potencial produtivo da lavoura e, mais, ganharam prêmios incríveis. Agora, na missão 3, o agricultor Adão, lá de Ibirubá, no Rio Grande do Sul, ganhou um trator e o vendedor Cláudio de Palotina, no Paraná, ganhou um drone. Muito obrigado a todos vocês que participaram. E para conhecer todos os vencedores de outras missões, acesse clubedorefugio.com.br. Bom, a agricultura vai para um rápido intervalo comercial. Logo depois, na volta, nós vamos falar sobre o mercado do milho. E está aqui na sua tela já o WhatsApp para você participar com a gente. Não deixe de encaminhar. A sua mensagem é extremamente bem-vinda. Eu volto já. Bom, a Agricultura BR está de volta e a mais recente edição do Panorama da Agricultura, divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e também da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, apontam que entre 2019 e 2020, os preços da carne cairão em termos reais no médio prazo. A carne de frango continuará sendo o principal fator de crescimento, aumentando a participação de projeção. Uma taxa aumentando, mais lenta do que na década passada. Vamos conferir os detalhes com Vinícius Souza.
De acordo com o estudo divulgado nesta semana, esse declínio nos preços é resultado da lentidão do crescimento do consumo de carne junto ao aumento da oferta, que será apoiada por baixos preços dos grãos de ração em relação à década passada. Existe uma previsão que o preço real da carne de bovino e de ovino diminua em 2028, em comparação a 2018, para 3.336 dólares a tonelada e 3.493 dólares a tonelada, enquanto projeta-se que os preços reais da carne de suíno para 1.311 dólares a tonelada e de aves para 1.453 dólares a tonelada. No nível global, projeta-se que o crescimento da demanda por proteína animal na próxima década desacelere. À luz do crescimento contínuo da renda, o consumo global de carne per capita é projetada para aumentar 35 quilos e 100 gramas de peso equivalente no varejo até 2028, um aumento de 0,4 quilos ou 1,2% em comparação com o período base. Historicamente, os preços mais baixos dos produtos contribuíram para que o consumidor tivesse uma preferência pelo consumo das aves, principalmente em países em desenvolvimento. Com a renda crescendo ao longo do período em projeção, isso permanece verdadeiro, já que as aves constituirão a maior parcela de consumo per capita em nível global. Ao mesmo tempo, espera-se que muitos consumidores diversifiquem seu consumo de carne, adicionando proteínas de carnes mais caras, como carne bovina e ovina, apoiando assim ganhos no consumo per capita dessas carnes globalmente até o ano de 2028. O consumo per capita de carne de porco deve diminuir durante o período de previsão, pois não é um elemento significativo nas dietas nacionais de vários países em desenvolvimento. A produção global de carne é projetada para ser 13% maior em 2028 em relação ao período base, com os países em desenvolvimento apontados como responsáveis pela grande maioria do aumento total. Já as aves continuarão a fortalecer sua posição dominante no complexo de carnes, representando praticamente metade de toda a carne adicional que será produzida na próxima década. Falando sobre os bovinos, a produção continuará crescendo nos principais países produtores sobre as perspectivas do período. Nos países em desenvolvimento, projeta-se que será 17% maior em 2028 em relação ao período base. Prevê-se que os países em desenvolvimento representem 72% dos produtores da carne adicional. A maior parte dessa expansão deve ocorrer na Argentina, Brasil, China, México, Paquistão e África do Sul. O presidente da Asocom explica que o cenário para os próximos anos é de recuperação. Mercado interno se mantém comprador, mercado externo se mantém comprador. Durante quanto tempo? Ora, a economia brasileira, como há muito tempo não se via, mostra todos os seus índices de crescimento e expansão com tendências bastante consistentes em alta. Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, serviços, todos indicando uma tendência de alta, uma recuperação interessantíssima da macroeconomia brasileira. Isso é muito bom. Todos os investidores mundiais vêm se aproximando do Brasil por entender que o Brasil é um país que dá para investir a longo prazo. Isso é muito bom para a nossa economia e consolida esta tendência que se vê também de aumento de consumo de carne bovina pelo mercado interno. Ao mesmo tempo, esta crise alimentar mundial não cessa, eles não conseguem equacionar isso no curto prazo. Muito provavelmente nós veremos esta tendência firme dos valores da arroba em 2020, em 2021 e até 2022. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Você acompanhou aí os preços do boi gordo e nós vamos falar agora sobre os preços base para o milho nos principais portos aqui, aliás, no Porto de Paranaguá e também no Porto de Santos. Está entrando aqui na minha tela e para você acompanhar em casa também, preço do milho nos portos brasileiros na data de hoje. Porto de Santos e Porto de Paranaguá.
o mesmo valor, R$ 39,00 a saca, segundo a Grãos Corretora. Mas você acompanha agora mais preços sobre a cotação do milho. Bom, ainda falando sobre milho, a segunda-feira começa com poucas movimentações para os preços internacionais do milho futuro na Bolsa de Chicago. As principais cotações registravam flutuações máxima de 1 ponto negativo no início da manhã de hoje. Às 10 horas e 19 minutos, o vencimento março de 2020 era cotado a $3,86 com estabilidade e maio valia $3,93 com estabilidade. O julho de 2020 era negociado por $3,99 com estabilidade e setembro tinha o valor de $4 também na estabilidade. Os valores do milho começam a semana sem muitas movimentações após a divulgação dos últimos relatórios do USDA na última sexta-feira, dia 10. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos elevou suas estimativas de produção de milho, o que surpreendeu alguns comerciantes após o clima desfavorável das safras do ano passado e uma colheita desafiadora a partir de então. Porém, os aumentos foram parcialmente compensados por menos hectares colhidos. Mais um intervalo comercial chegando por aqui. No próximo bloco nós vamos falar sobre recuperação judicial. Está na sua tela, 992647810 para você participar. Se você quiser participar também pela página do Facebook, nós estamos ao vivo lá. É só você encontrar a página do Canal do Boi por lá e você pode também, além de participar, acompanhar todo o nosso programa ao vivo também pela plataforma digital. Volto já. Bom, já estou de volta e trago uma informação que eu recebi aqui, que a 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, deu ganho de causa ao Grupo J. Pupping em julgamento concluído e definiu que as dívidas contraídas pela empresa agrícola antes de entrar com o pedido judicial, de recuperação judicial, quando ainda era pessoa física, poderão sim integrar o processo. Em São Paulo, Walter Puga Júnior conversou com o promotor Eronides Rodrigues dos Santos, da Vara de Falências e da Justiça de São Paulo, e Eronides acredita que o mercado vai se acomodar com essa nova decisão. Vamos acompanhar a entrevista. Doutor Eronides, obrigado por ter vindo participar da nossa programação e vamos falar de um assunto que hoje interessa muito ao produtor rural. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que dívidas contraídas enquanto produtor rural podem ser incluídas no pedido de recuperação judicial quando está feito o cadastro na junta comercial. O que muda essa decisão do STJ? Muda a lei em vigor? Não, ela não muda a lei. O que acontece, Puga, é o seguinte: a lei estabelecia para o produtor rural a possibilidade de exercer a sua atividade como produtor rural ou como uma sociedade empresária. É uma faculdade que o Código Civil brasileiro concede ao produtor rural. A gente pode até pensar quais as razões desta faculdade ao produtor rural, como, por exemplo, fomentar a atividade agrícola e a atividade rural, né? Para que ele possa optar por um regime que lhe é mais favorável, sem prejudicar ou fomentando a produção rural. Com o advento da Lei de Recuperação Judicial, a própria lei, isso em 2005, estabeleceu que só pode pedir a recuperação judicial o comerciante que estiver regularmente inscrito na junta comercial há mais de 2 anos. A dúvida surgiu quando este produtor rural, né, em dificuldade econômica financeira, tenta se valer da lei de recuperação judicial para reestruturar o seu negócio. O histórico disso a gente já conhece, isso está nos noticiários, né? Houve aí de um grande produtor rural um pedido de recuperação judicial, ele fez o registro na junta comercial, portanto se transformou numa sociedade empresária e fez um pedido de recuperação judicial. A primeira discussão que se deu olha, ele só pode fazer o pedido depois de 2 anos de inscrito na junta comercial. Essa questão foi superada nesse caso em concreto, que a gente está tratando. E aí a segunda dúvida que surge é a seguinte: as dívidas anteriores, ou seja,
as dívidas contraídas enquanto produtor rural se sujeitam à recuperação judicial, me parece que isto gera e causa um impacto na economia e na interpretação das leis, né? Essa decisão vem sendo acompanhada pelo setor, né, não só dos operadores do direito, mas principalmente dos setores da economia que financiam o agronegócio. No caso, os bancos, as grandes empresas, as revendas. Trades, etc. E o próprio produtor rural, né? Então, é uma questão extremamente relevante para a economia nacional e mesmo para o mundo do direito, porque isto realmente vai causar uma movimentação muito grande nesse sentido. E a dúvida era essa, entra ou não entra? Não é? A gente tem que entender um pouco qual é o impacto disso na realidade brasileira. Porque a preservação da empresa prevista na lei de recuperação judicial, é evidente que quando você fala preservar a empresa, recuperar a empresa, você está olhando para as dívidas dessa empresa, para aquilo que aconteceu no passado, que a levou a uma situação de insolvência ou de dificuldade econômica financeira, que justifica um pedido de recuperação judicial. Okay? Aí você olha para o produtor rural. Ele se inscreve na junta comercial como uma sociedade empresária e requer a recuperação judicial. Se ele passa a ter o direito à recuperação judicial, como eu disse, diz respeito ao passado da empresa e diz respeito ao futuro, ou seja, como ela vai conduzir e equacionar esse problema. Se eu simplesmente ignorar a existência desse passado, qual o sentido de eu entrar com uma recuperação judicial? Se eu carrego comigo todas as dívidas da minha atividade rural. E esta foi a colocação. Os argumentos em contrários, a gente já sabe, seria a insegurança jurídica. Antes de mais nada, ora, se eu contrato com um produtor rural, de uma hora para outra eu vou resolver esse contrato como se fosse como uma sociedade empresária sob regime de recuperação judicial. Isso causaria uma insegurança jurídica, primeiro ponto. Segundo ponto, isto pode encarecer o crédito, né? Seja de qual forma for, seja de qual fomentador ou quem vai conceder esse crédito, se é um banco, se é trading, se é uma revenda, ou qual é o tipo de negócio que ela faz, isto teria um impacto negativo na concessão desse crédito, porque esse crédito que antes não se sujeitava à recuperação judicial, hoje se sujeitaria. Mas o senhor não acredita muito nisso? Olha, para a gente colocar a discussão, é importante a gente colocar os dois argumentos na mesa. O que eu acredito é o seguinte, o produtor rural, e a gente não está falando do produtor, o microprodutor rural, que trabalha em sistema de cooperativa, que tem um sítiozinho pequeno e tal. Nós estamos falando de grandes produtores rurais, né? de produtores que realmente impactam no PIB nacional. Não é? Quem faz negócios com esse produtor rural sabe que está fazendo, que embora ele esteja sob o regime da lei civil, ele trabalha e atua no mercado como uma sociedade empresária. Seria muita inocência da nossa parte não reconhecer isso, que os grandes players do mercado olham para esse produtor como uma atividade empresária e o classificam dessa forma. Qual o custo da concessão do crédito para este empresário sob o regime da lei civil? Né? E por isso que eu acho assim, pode haver realmente um encarecimento do crédito? Pode, como forma de retaliação às vezes, mas o fato é o seguinte, isto vai se acomodar na economia porque eu não vejo muita discrepância na concessão desse crédito. Ele já conhece para quem está emprestando. E qual é a produção, quanto ele produz, a capacidade dele. Exatamente. E as dificuldades que Exatamente. ele tem. Agora, há um questionamento, doutor, e nós comentamos sobre isso pouco antes da entrevista, sobre a CPR. Porque a CPR, no Brasil, boa parte do financiamento é concedido através de cédula de produto rural,
estaria numa outra legislação em caso de recuperação judicial. Como o senhor vê a questão da CPR? CPR vai ser, vamos dizer, um documento que vai ficar no passado, não vamos usar mais? Veja, a CPR é um instrumento importante de fomento da atividade rural, sem dúvida nenhuma, né? Mas ela está muito mais vinculada a um financiamento da produção rural do que uma compra e venda pura e simples de mercadoria, né? Quem emite uma CPR e aceita uma CPR, na verdade, ele não está comprando o grão que está sendo produzido. Ele vai receber o resultado da venda desse grão. Portanto, é uma forma de fomento e de financiamento. Hoje, de acordo com o que a gente tem hoje, esta CPR, ela estaria equiparada a um credor comum, um credor quirografário. O detentor da CPR é como um detentor de uma duplicata, de uma nota promissória contra um determinado devedor, portanto, um credor comum. Mas a gente não pode esquecer, e aí por isso que eu disse que a CPR ela é uma ferramenta de financiamento do agronegócio, que ela estaria condicionada ao resultado de uma determinada safra, né? Acho que é mais ou menos isso. O mecanismo... Garantia de produto. A garantia é o produto. A garantia é o produto. É o produto que vai ser vendido. Que vai ser vendido. Né? Então... Ou até entregue. Nesse sentido, ela se assemelha muito a um contrato de adiantamento de câmbio, um ACC, que justamente trabalha com uma entrega futura de mercadoria. O adiantamento do dinheiro nos contratos de exportação, né, condicionado à entrega de uma mercadoria futura. Esta semelhança pode levar, por exemplo, a uma análise análoga da CPR ao contrato de ACC. E no caso de ACC, ele está protegido em recuperação judicial. Está protegido. Veja, eu não estou dizendo que se encaixa 100%, mas é possível se construir uma argumentação nesse sentido. E mais, é possível também que o legislador, dado esta nova realidade pautada pelo Superior Tribunal de Justiça, né, faça a correção na lei para que contratos desta natureza, ou assemelhados ao contrato de adiantamento de câmbio, sejam protegidos e não sujeitos à recuperação judicial. Isto vai gerar muita discussão, muita polêmica, mas não, como tudo no direito, se começa com uma discussão e com um questionamento. Então fica aí um questionamento. Qual é a natureza jurídica desse contrato de CPR? Ele se assemelha a um contrato de adiantamento de câmbio? Ele merece um tratamento legislativo diferenciado? Ele pode ser incluído na lei de recuperação judicial? A jurisprudência pode interpretar isto desta forma ou de outra forma? Como ficaria? A princípio, é uma dívida comum, um crédito quirografário que se sujeita à recuperação judicial, né? A lei sempre, quando cria exceções, ela confirma a regra. Ao criar a exceção do ACC, por exemplo, ela confirma a regra de que os outros títulos são créditos sujeitos à recuperação judicial. Mas aí fica uma dúvida na cabeça de todos nós para a gente entender como isto vai funcionar lá na frente. Bom, você acaba de ouvir promotor Eroni de Santos, especialista em assuntos relativos a falências de empresas e recuperação judicial. Há mais de 20 anos atua na Justiça de São Paulo, é conhecido porque tem grandes causas na mão, nas quais atuou, por isso vem aqui e dá o recado. Ainda há dúvidas, mas é possível ainda contornar garantindo a validade e a segurança da CPR, não? Como eu disse, hoje, a princípio não, mas eu acho que isto vai... Há uma acomodação no mercado. Tudo que é novo gera um distúrbio, né? E essa acomodação ela vai vir. É uma decisão do STJ, é a primeira decisão. Isto não significa que todas as recuperações judiciais em andamento do produtor rural, me parece que tem aí um ranking de em torno de 60 ou mais pedidos em andamento. Me parece que isso ainda vai ser objeto de muita discussão. É uma decisão que não é unânime, podem haver decisões em sentido contrário, mas a gente já tem que começar a refletir nos impactos que isso vai trazer na economia, né, na concessão do crédito, quais as garantias que vão ser mantidas, né, num negócio como esse, porque, ao final,
isto pode sim impactar no preço do produto. Né? Toda vez que você encarece o crédito, você encarece o produto e acabar encarecendo no bolso do consumidor. Então, que somos nós. Então, a gente tem que olhar tudo isso com parcimônia, mas o fato é que o mercado vai se acomodar, outras garantias vão ser criadas para o fomento da atividade do agronegócio e vamos ver como que isso vai terminar. Bom, agradeço a presença do promotor Eurides Santos aqui conosco. Vamos encerrando a entrevista. É com vocês em Campo Grande. Bom, vamos falar de oportunidade de negócio agora para você que quer aumentar os seus investimentos ou para você que de repente pretende aí adquirir a sua primeira propriedade rural, começar a sua criação. O momento é bom, a pecuária está em alta, as perspectivas para o ano de 2020 são as melhores possíveis para o agronegócio. Pensando em te aproximar das melhores oportunidades para você adquirir um imóvel rural, nós aqui do Canal do Boi criamos o Canal do Boi Fazendas. Você fica por dentro agora de alguns imóveis que já estão à sua disposição por essa plataforma. Acompanhe aí. Mais uma fazenda à venda, aqui pelo Canal do Boi. Oportunidade para quem cria e recria. Situada próximo a Corumbá, no Pantanal Sul-Mato-Grossense, a fazenda possui 27.500 hectares. Desse total, 3.000 são formados com a cultivar umidícola e o restante com pastos nativos de alta qualidade. Com pastagens limpas e bem divididas, tem capacidade para mais de 15.000 reses de todas as categorias animais. O Rio Capivari passa na divisa da propriedade, que tem ainda mais de 60 açudes em suas invernadas. São 25 divisões aptas para a produção pecuária. Bem estruturada, com excelente mangueiro, galpões de máquinas, casas de empregados, rede de internet, conta ainda com um retiro completo, com casas e mangueiro. Acesso fácil por estrada em boas condições para tráfego o ano todo, inclusive caminhões. A apenas 170 quilômetros de carro de Corumbá, a fazenda tem pista gramada para pouso, que comporta aviões de médio porte. Para mais informações, ligue 67 2107 8742 ou mande um WhatsApp 67 99263 8288. Visite o nosso site www.sba1.com/fazendas e envie um e-mail fazendas@sba1.com e faça um excelente negócio através do Canal do Boi Fazendas. Oportunidade de negócio para você que deseja investir na aquisição de imóvel rural. Fazenda à venda com 12.000 hectares, localizada a 160 quilômetros de Rio Verde, no Mato Grosso do Sul. Propriedade conta com 4.000 hectares formados com pastagem umidícola, o restante em ótimos campos de pastagens nativas. São 17 divisões e piquetes, separados com postes de madeira de lei e 5 fios de arame liso em toda a sua divisa. Possui capacidade para abrigar aproximadamente 7.000 reses. Conta com sede de alvenaria em bom estado e ainda 4 casas de funcionários, também em alvenaria em bom estado, além de galpão para máquinas, galpão de arreio, mangueiro completo em bom estado, tronco e embarcador. É abastecida com poço artesiano e vários açudes em todas as invernadas. A energia é solar e conta com rede de internet. Para facilitar a logística, a fazenda dispõe de pista de pouso gramada com 800 metros de extensão, em ótimo estado, operando normalmente o ano todo. Para mais informações, ligue 67 2107 8742 ou mande um WhatsApp 67 99263 8288.
Visite o nosso site www.sba1.com/fazendas e envie um e-mail fazendas@sba1.com e faça um excelente negócio através do canal do Boi Fazendas. Hora de mais uma paradinha por aqui. Logo depois, no próximo bloco, você vai ter informações sobre o nosso portal, sba1.com, que é destaque por lá. E você vai poder participar também de mais uma edição do De Olho na Indústria. Vamos até a Gemi Pasto saber o que o pessoal de lá preparou para você fazer bons negócios neste começo de ano. Eu volto já. Bom, já estamos de volta e é hora de você saber agora o que é destaque no portal sba1.com e ficar por dentro também do conteúdo exclusivo que o canal do Boi disponibiliza na rede mundial de computadores. Boa tarde, Douglas Ferreira. Olá, boa tarde, Adriano Faleiros e a todos que acompanham o programa de hoje. O Grupo Associado de Agricultura Sustentável, o GAAS, irá realizar nos próximos dias 16 e 17 de janeiro, em Mineiros, Goiás, o 6º Encontro Técnico de Agricultura Sustentável, com o tema Produzir e Conservar a Natureza. Segundo o presidente do GAAS, o agricultor no município, Rogério Vian, a escolha desse tema foi motivada pela crescente polarização entre produção e meio ambiente. O evento também irá debater os manejos recomendados pelo grupo, que se baseiam no tripé: adubação com pó de rocha, controle biológico de pragas e doenças e mix de plantas de coberturas para melhorar a vida do solo e equilibrar o sistema produtivo. Mais detalhes dessa notícia vocês podem conferir acessando o nosso portal, o sba1.com. Adriano? Obrigado, Douglas. Bom, para você que está sempre ligado aqui na programação do Canal do Boi, já teve a oportunidade de acompanhar aqui os De Olho na Fazenda que a gente faz, dando a você a oportunidade de adquirir animais a preço fixo. E também já deve ter acompanhado a gente aqui em algumas participações do De Olho na Indústria, uma iniciativa semelhante que visa aproximar você de ótimas oportunidades de negócio para você fazer sempre bons negócios aqui ligados na programação do Sistema Brasileiro do Agronegócio. E a gente abre esse ano de 2020 trazendo aí uma condição imperdível para você que precisa reformar ou melhorar as condições de pastagem aí na sua fazenda. É hora da gente dar um pulinho ali na tela aqui, ó, com o meu amigo Éder Campos, que vai dar sequência aí, vai apresentar aqui para o pessoal que está acompanhando a Agricultura BR mais uma edição do De Olho na Indústria, desta vez trazendo aí condições, preços, prazos imperdíveis que só a Gemi Pasto coloca à disposição. Não é isso mesmo, Éder? Boa tarde. Olá, boa tarde a você, Adriano Faleiros, mais uma vez, né? Já tivemos um bom dia com você, hoje no Bom Dia Produtor. Quando começamos esse De Olho na Indústria 2020, que é a maior promoção de vendas que a Gemi Pasto realiza, né, nesse ano, nesse início de ano. E é uma das maiores ações de vendas de sementes forrageiras do Brasil. E o Daniel Diraimo, que é gerente de vendas da empresa, já está comigo aqui para explicar nessa dinâmica, como funciona essa nossa participação na programação do Canal do Boi. Mas você já adiantou um pouquinho aí. Quem está acostumado com o De Olho na Fazenda sabe que colocamos animais à venda em condições especiais de pagamento também, né? Condições de compra, de preço e também de pagamento. E a Gemi Pasto, através do De Olho na Indústria, não é diferente. Coloca para você, em condições especiais, sementes de pastagens e esta máquina aqui. Esta máquina que revolucionou o plantio de sementes forrageiras no Brasil. Hoje tem 4 modelos. Não é isso, Daniel? Boa tarde. Isso mesmo. Boa tarde, Éder. Boa tarde, Adriano. Boa tarde a todos. É uma condição imperdível no início do ano para quem ainda precisa reformar a pastagem, formar a pastagem. A gente sabe que as chuvas atrasaram um pouco, então atrasou o preparo, atrasou condição favorável aí para boa formação de pastagem. Nós já tivemos uma edição do De Olho na Indústria, foi sucesso total. Então nós vamos repetir essa condição, destinamos parte do volume de semente, destinamos um volume de semente para ser comercializado nessa condição e com foco também na integração lavoura-pecuária, com foco na produção de palhada, que é o momento agora do produtor daqui, certo período, começam a colheita da soja e a utilização de forrageiras. E claro, também a VDTEC estão nessas condições, então nós vamos destacar também
como o produtor vai melhorar o seu sistema de plantio. Então é condição comercial realmente imperdível, tanto na semente, com preço diferenciado, prazo alongado e também na semeadora. Então é o momento de entrar em contato, de pegar o telefone. Vale lembrar que toda a equipe comercial da Germpass tem essa condição. Então você, produtor rural de todo o Brasil, deve aproveitar essa condição, pegar o telefone, entrar em contato através do nosso site, encontrar aí o representante, o consultor mais próximo à sua fazenda, tirar todas as dúvidas e garantir a semente que vai fazer diferença. Vale lembrar que a Germpass tem parcerias com diversas transportadoras para entregar em qualquer lugar do Brasil, qualquer quantidade, de forma rápida e segura para você receber. Nós estamos falando de um ser vivo, né, Éder? Semente é um ser vivo. Então você precisa receber em perfeitas condições para ter excelentes resultados. E aí, imagens da VDTEC em operação, em trabalho. Qual a grande vantagem? Além dela garantir a perfeita distribuição das sementes, esse é um ponto fundamental que muitas vezes o produtor não consegue uma distribuição uniforme. Parte da área forma, parte da área não forma, não fica legal, o stand não fica homogêneo e uniforme, e isso é muito importante. Outro fator é a economia, o fato de fazer duas operações em uma só. Está aí a VDTEC na frente do trator, distribuindo as sementes na largura do implemento que faz a incorporação. Então, meu amigo, se você tem um implemento de 3 metros, 4 metros, 5 metros, 15 metros de largura, você vai conseguir distribuir com a VDTEC nessa largura, com perfeita uniformidade, que é o grande benefício, além dessa economia direta de uma operação a menos, já distribuir a semente já na largura. E para você que vai fazer a integração lavoura-pecuária, que utiliza sementes puras, de alto valor cultural, utilizando aí 4, 5, 6 quilos por hectare, você vai conseguir a perfeita distribuição da semente. E outro benefício, a VDTEC, esse modelo que nós estamos aqui com ele, a VDTEC Plus 80, pesa apenas 28 quilos. Então aquele produtor que quer colocar na barra do pulverizador e conseguir essa perfeita distribuição, está aqui. Esse é o equipamento que você deve adquirir. Você vai conseguir a distribuição uniforme, ela vai distribuir até 15 metros de largura, pensando numa semente graftada. Então pulverizadores até 30 metros, são apenas 2 equipamentos, para você conseguir a perfeita distribuição. E como nós falamos, realmente, se ela estiver jogando esses 15 metros de larguras, a distribuição será uniforme, perfeita, para você ter uma boa formação da pastagem e garantir a palhada, garantir o pastejo aí dos animais para essa próxima safra. Então não é só condição para a pecuária, tem também condição para quem ainda precisa reformar a pastagem, mas tem condição imperdível, tanto de semente quanto de VDTEC no plano safra, pensando em palhada, pensando em integração lavoura-pecuária também. Momento oportuno, momento ímpar para o produtor entrar em contato e fazer um bom negócio. Germpass sempre inovadora, foi a pioneira em incrustação de sementes, pioneira em lançar uma máquina para plantio de sementes forrageiras, máquina elétrica, a primeira do Brasil. A primeira também a dar um pontapé nesse modelo de vendas, que é o de olho na indústria, com condições especiais. É a maior ação de vendas do Brasil para a venda de sementes. E a Germpass ela só pode fazer isso por razões que são óbvias. Primeiro, campos próprios de produção. Ela pode fazer isso. Controle total no seu barracão aí da vida dessas sementes, porque a temperatura é controlada, tem um controle aí de vetores também desse barracão. A Germpass ela tem condição especial. Quais são as condições que nós temos para esse de olho na indústria? Quais são as condições? Aquilo que o produtor quer. Prazo. E a Germpass trouxe um prazo imbatível no mercado, hein? É imbatível, não é, Daniel? Exatamente, Éder. Para quem está acostumado a comprar semente forrageira, geralmente 4, 5 pagamentos, a Germpass disponibiliza em até 8 pagamentos. A cada 30 dias, primeira parcela para 30 dias, 9 meses para pagar a sua semente, aquisição aí com muito tempo para você utilizar a forrageira e terminar de pagar. E para quem pensa em formação de palhada, integração lavoura-pecuária, prazo safra, prazo para abril, prazo para agosto de 2020, então é um prazo muito alongado, onde o produtor consegue utilizar a forrageira, colher aquela cultura e ainda
pagar o investimento feito na semente e garantir. O que a gente disponibiliza é tecnologia, é produto de qualidade. O fato, como você falou, o fato de produzir a semente que comercializa garante todo esse diferencial, um custo final por hectare menor, a garantia da perfeita formação e também condições comerciais de preço e prazo diferenciado. Então, é realmente um momento ímpar aí, tanto pecuarista quanto agricultor aproveitar as condições. Você está vendo no seu vídeo aí, né, todas as cultivares em 8 vezes. Quantas cultivares? 16 cultivares. Apresentações, grafitada, nós temos a convencional, né, que não tem envolvimento, e a Select, que é uma invenção da Germipasto, viu? Germipasto inventou, essa é a grafitada que você está vendo. E essa semente, gente, que procura, hein, que o Brasil tem por ela, hein? Brasil inteiro procurando a semente grafitada da Germipasto, além da Select, que é uma semente revolucionária. Por que revolucionária? É fácil. Antigamente, quando nós íamos fazer formação de pastagem, tem gente que ainda mantém o tradicionalismo, hein? Era 20 quilos por hectare. Hoje não. Hoje nós preconizamos utilizando sementes da Germipasto. E a VDTEC, quantos quilos, Daniel? Para uma boa formação de pastagem aí com a semente Select, no caso das braquiárias, de 10 a 12 quilos por hectare, seguindo as recomendações. No caso de pânico, de 8 a 10 quilos por hectare, você vai ter a perfeita formação da pastagem. Isso é tecnologia, é a garantia de semente de alto padrão, sementes puras, com alto vigor, alta germinação, tratada com fungicida, e o revestimento está ali para auxiliar na distribuição, garantir essa perfeita distribuição. E óbvio, né, o casamento perfeito é utilizar a semente Select com a VDTEC. A economia direta é de 50 a 60 reais por hectare por eliminar uma operação e chegar no final do dia tá com a área pronta, toda plantada, toda incorporada, aguardando as chuvas para germinar o mais rápido possível. Por quê? Porque são sementes puras, sementes com alto vigor, com alta germinação, sementes que se estabelecem mais rapidamente, então vai ter a entrada antecipada dos animais nessas áreas. São plantas que, estabelecendo de forma mais rápida, vão competir com as plantas invasoras, então um custo menor com herbicida, a formação mais rápida dessa área e uniforme, que é o mais importante para que você consiga ajustar o seu pastejo, ter oferta de forragem, que é fundamental. E também sem pragas, sem risco nenhum de contaminação, principalmente nas áreas de agricultura. Falando em nematóide, falando em plantas invasoras. Então, as sementes grafitadas resolvem seu problema de formação de pastagem, pensando na integração lavoura-pecuária e cobertura, pensando apenas na formação de área para palhada. E mais uma vez, com a VDTEC garantindo essa distribuição uniforme, tanto nas áreas de integração, área de consórcio de milho com braquiária, você vai colocar a VDTEC distribuindo a semente na largura da plantadeira que faz a semeadura do milho, ou então nas barras do pulverizador, distribuindo, no caso de uma VDTEC Plus 80 e semente grafitada, até 15 metros de largura, com perfeita homogeneidade, que é o grande diferencial da VDTEC, a garantia da perfeita distribuição da semente. Com certeza. Então aproveite essa condição especial de olho na indústria da Germipasto, 8 vezes todas as cultivares, são 16 cultivares. E a VDTEC vai também numa condição especial para você de pagamento. Também, se você quiser pagar à vista, tem aí uma condição especial para você que vai pagar à vista. Tem desconto, sim, claro que tem desconto. Ou as cultivares todas em 8 vezes sem entrada. E a VDTEC também. Pega o telefone 0800 647 0050 6733 89 6700. Nós vamos agora até Camapuã, capital do bezerro de qualidade, capital da semente de qualidade. A Tainara Andrade, que é a nossa repórter aqui do Conexão Rural Germipasto, foi até Camapuã, onde está a sede, a base da Germipasto, onde nós temos os campos de produção e também a unidade beneficiadora de sementes da nossa UBS. E lá ela conversou com o Alfredo Okumoto, que é o responsável técnico pela produção de sementes a campo. E eles falaram sobre o controle da UBS, todo o controle que nós temos para manter a qualidade da semente e também das sementes grafitadas. Veja aí. Alfredo, explica pra gente, o pessoal de casa, que lugar a gente está, que setor é esse? É um setor da Germipasto, onde a gente faz a apresentação da grafitada. E explica um pouquinho a característica dessa apresentação. A gente destina a semente aqui mais para semente de integração, agricultura pecuária,
é onde o produtor vai usar uma menor quantidade de sementes por hectare. Aí, estamos falando aí de 4, 5 kg de braquiária aí, solteira, 2 a 3 aí para russiense. O pessoal usa muito para fazer palhada, para plantio direto em soja. E, Alfredo, às vezes o produtor ali fica com um pouquinho de dúvida, né? Quer conhecer um pouco mais sobre a semente grafitada. O que é essa tecnologia, quando que surgiu e por que ela surgiu, a necessidade dela? Tainara, essa tecnologia de usar grafite na semente, em forrageiras, é uma técnica nova, né? Não faz muito tempo não, mas ela já vinha sendo usada em grandes culturas já há muito tempo. Então, assim, o que o pessoal da indústria pensou? Por que não agregar também na forrageira, né? Já que é uma quantidade menor de semente que usa por hectare, às vezes o escoamento dessa semente é mais difícil. E o grafite ela ajuda a deixar a semente com melhor plantabilidade. Desliza, né, como dizem no campo, melhor, né? Escoa melhor, tanto para semente a lanço, plantio a lanço, plantio em linha, é o recomendado para esse tipo de tecnologia. E a AGM passa sempre atenta ao mercado, de olho aí, trouxe essa tecnologia para dentro também e está tendo muito resultado? Com certeza, a gente busca atender os clientes, né? O resultado está sendo maravilhoso, estão atendendo as expectativas, né? Então, assim, estamos satisfeitos com o produto. E quais eram as outras culturas que também já se usava o grafite? A gente tem aí a soja, acho que já usava, né? O grafite está presente onde? As culturas eram as grandes culturas que usam essa tecnologia, né? Mas, diferentemente da forrageira, a forrageira a gente já agregou esse grafite semente por semente. E o plantio de grandes culturas, o pessoal usa ainda em plantios aí nas fazendas, colocar o grafite separadamente junto na hora do plantio ali, né? Então, assim, coloca a semente e o grafite dentro da caixa de plantio. É um momento, então, muito bom para ele pensar nessa estratégia de usar essa semente. Essa estratégia de destinar o uso dessa semente seria para o produtor pegar uma semente com alta pureza, plantabilidade excelente, pelo escoamento que a semente dá, por ser grafitada, e assim, livre de impurezas, de pragas, malícias, é uma das melhores sementes que temos hoje no mercado. É um produto onde a AGM Passa entrega com uma qualidade, então, muito superior aos concorrentes, né? Entrega, Tainara, pelo seguinte fato: toda semente que a gente comercializa é produzida dentro de casa, é produção própria da AGM Passa. Então, assim, a gente sabe, desde a época do plantio até a época da colheita e o beneficiamento e todos os processos posteriores, a gente sabe com que semente a gente está lidando. A AGM Pasto sempre antenada naquilo que o produtor rural quer ou precisa para ter bons resultados. A grafitada, por exemplo, a semente grafitada foi uma demanda do produtor rural. Da mesma forma que também a semente envolvida também foi uma demanda do produtor rural aqui dentro da empresa, que percebeu essa necessidade. A VDTEC, idem também. A VDTEC foi criada, ela foi pensada justamente com a nossa equipe a campo, porque os produtores reclamavam muito: olha, não tem uma máquina elétrica, econômica, não muito pesada, uma máquina que atenda às nossas necessidades. E aí a equipe foi só anotando. O AGM Pasto convidou para trabalhar conosco aqui um engenheiro mecânico, né, professor Baroni, que aí trouxe para a gente, materializou a VDTEC. Nós começamos com a primeira, 190, isso em 2012, né? 2012. Nós estamos em 2020, portanto, aí apenas 8 anos. Hoje são 4 modelos de VDTEC, 3 apresentações de sementes, 16 cultivares para atender o Brasil inteiro, Daniel. Éder, tanto que funciona que hoje existem modelos elétricos também, né, que teoricamente fariam a mesma distribuição que a VDTEC, mas não faz. Na prática, não tem essa uniformidade de distribuição, distribui mais para um lado do que para o outro, ela não corrige isso. E aí, é claro, a formação fica desuniforme, que é o grande diferencial da VDTEC. Então, você que quer a perfeita distribuição da semente, quer garantia de que a semente, independente da largura que você estiver trabalhando, da vazão, você vai ter essa perfeita distribuição, está aqui o equipamento. Realmente a VDTEC corrige isso,
tem formas de você ajustar de acordo com o material que você está distribuindo, com o tipo de semente e também ao longo de largura. Conforme você vai alterando a largura do implemento ou da sua necessidade de distribuição, a VDTech corrige isso, tem opção e garante essa perfeita distribuição da semente, que é o grande diferencial. Legal, você está lendo aí agora no seu vídeo, né? Promoção, compre e ganhe. Mas o que é isso, Éder Campos? Promoção, compre e ganhe. Vou comprar o quê e ganhar o quê? Daniel, explica pra gente. É isso mesmo. Então você, produtor que precisa adquirir semente de pastagem, pode optar pela condição de comprar um volume de semente, tanto da semente Select quanto da semente grafitada, e ganhar a VDTech. É isso mesmo. Então você comprando um certo volume, entre em contato com a nossa equipe, você vai ter todas as informações, vai levar inteiramente grátis uma VDTech, tanto a Plus 80, a VDTech Multi, a Multi 80, então todos os modelos de VDTech estão, contemplam nessa condição. Então, dependendo do volume de semente que você for adquirir, você pode ganhar a VDTech e fechar com chave de ouro, o casamento perfeito. Então, o seu sonho de ter uma VDTech na sua fazenda, de ter uma VDTech bem pertinho de você, agora está bem próximo, né, esse sonho aí. Estava querendo a sua VDTech? Tem que comprar semente para formar a sua pastagem, mas você sabe que a máquina também é essencial para uma boa formação, para a economia. Por que a VDTech traz economia, Daniel? Porque ela faz, como nós estamos vendo aí, primeiro a qualidade de distribuição. Já é uma economia direta, você distribuir a quantidade certa. Pronto, quantidade certa, não perde semente. Não sobra, não falta e de forma uniforme. E o segundo ponto é o fato do produtor fazer as duas operações em uma só. O que é isso? A distribuição da semente já no momento ou junto com o implemento que faz a incorporação. Então, o produtor vai formar a pastagem, vai colocar a niveladora, vai colocar o rolo compactador, cobrindo a semente, compactando a semente, fazendo a incorporação das sementes. E aí ele coloca a VDTech já distribuindo na largura desse implemento que faz a incorporação. Economia aí, Éder, em torno de R$50 por hectare. O produtor vai formar 100 hectares vezes R$50, são R$5.000 de economia direta que você tem. Fora essa economia da quantidade correta de semente e a perfeita formação. Aí já não é economia, é vantagem. Você ter a perfeita formação uniforme, que é muito importante. Claro, você está usando uma semente de qualidade, precisa que ela forme, que ela venha o mais rápido possível. E para isso, você precisa dar condição para a semente. O que é isso? A distribuição dessa semente ao longo de toda a área de forma uniforme. E a VDTech faz isso. Então, além dessas vantagens, você tem essa economia direta de R$50, pelo menos por hectare, por tirar uma operação. Essa é a grande vantagem. Olha, então você tem duas oportunidades de você ter a VDTech dos seus sonhos aí na sua fazenda. São 4 modelos de VDTech. A que mais adaptar aí ao seu sistema, você pode levar para a sua fazenda. Uma delas é de presente, viu? Na faixa. Comprou, ganhou. As condições para você saber de como ganhar, tem que ligar. 0800-647-0050 e 6733-896700. A outra forma é você adquirir a VDTech e pagar em 6 vezes sem entrada. 6 vezes sem entrada. Ouviu bem? É isso mesmo, Éder. E tá aí, ó. Formas de utilização da VDTech. Por condição de equipamento elétrico, pequeno, prático, você pode pôr no trator, no quadriciclo, na caminhonete, enfim. Então você tem várias opções. Você precisa formar um pasto, ter um pasto bem formado. Posso dar uma dica, Daniel? Pode. Uma dica, vem para cá um pouquinho, olha só. Olha uma maneira de você ter uma VDTech praticamente a custo zero. Se você formar 200 hectares, estou certo na minha conta ou não? 200 hectares? Paga 2. Paga 2? Já mudou então. Antigamente era 200, agora 100 hectares paga a VDTech? Paga a VDTech. Paga 2 VDTech formando 200 hectares só. 100 hectares, 110 mais ou menos. 110 hectares a máquina está paga. Mas como assim que ela está paga? Com a economia que você vai fazer, reduzindo uma operação. E qual operação é essa? Exato, a operação de incorporar. O que é comum hoje é o produtor fazer a distribuição, um trator faz a distribuição das sementes e um segundo trator ou mesmo, desengata e vai lá, engata a niveladora ou rolo, faz a incorporação. Qual o risco disso, Éder? De estar fazendo o trabalho, chove, parte não incorpora, parte fica sem incorporar. E aí, com a VDTech, não. É uma operação só. E olha o diesel indo embora, né? Exato. Peça do trator gastando. Imagina, exato, 2 vezes, desgaste, hora operador, tudo isso tem que colocar na conta. Então, se você fizer a conta direitinho,
dá mais do que R$60 por hectare. E aí, esse é o grande benefício, é a economia direta que o produtor tem, que ele vai precisar fazer a incorporação. Para ele, sabe, para ter a boa formação da pastagem, é necessário dar condições para sementes. E o que é essa condição? É a perfeita incorporação. E para isso ele consegue, com a VDTEC, fazer as duas em uma só. Olha, atenção você que forma pasto, atenção você que faz plantio direto com a palhada, para você que faz integração lavoura-pecuária, em atenção, VDTEC e sementes da Germipasto. Nós vamos agora conhecer, entre as inúmeras propriedades pelo Brasil que adquirem as sementes da Germipasto e também a VDTEC, uma delas é a Fazenda Mirim, localizada em Santa Maria das Barreiras, no Pará. Olha só o resultado que a empresa está tendo. Acompanhe. 4 anos atrás eu era mais ou menos nesse padrão aqui, a fazenda inteira. E com o tempo a gente foi fazendo um trabalho de integração lavoura-pecuária. Antigamente, quando mexia só com a pecuária, você não tinha a questão da lavoura. Então, o custo para você fazer uma formação de pastagem é muito elevado. Então, eu acredito que com a integração você consegue reduzir bastante esse custo e consegue aumentar a sua produtividade dentro da área também. A gente tinha um índice de prenhez na fazenda de 50% a 60%, com as áreas degradadas. Hoje a gente obtém aí o índice de prenhez com a lavoura e a pecuária, a gente obteve índice de prenhez aí de até 93%. Então a gente fala de um crescimento aí de 35% a 40%, né? Só no que a agricultura tem acrescentado hoje na nossa pecuária. Acredito eu hoje que tem chegado e chegou para ficar. Vejo eu como uma forma de recuperação das propriedades degradadas do Pará. Não vejo hoje outra alternativa a não ser fazer esse consórcio, a estar juntando a pecuária com a agricultura. Também acredito que se o pecuarista não se adequar a essa realidade, a probabilidade de perca de fazendas, aí, de ter que vender as propriedades, serão muito grandes. Até porque há 4 anos atrás as nossas contas não vinham fechando mais. Então o que acontece? A gente teve que descobrir uma forma de produzir carne da forma mais barata. E a forma mais barata que eu vejo hoje de você fazer uma reforma de pasto é você plantando uma outra cultura junto, para você poder tirar a tua despesa em cima dessa cultura, né? A gente, como tem a revenda da Agroboi também, a gente procurava um parceiro para mexer com a cultura de semente de pastagem, né? Estava tendo uma certa dificuldade no mercado em relação aos produtos. E em uma conversa com o Dr. Armindo Kichel, ele nos frisou na época, eu lembro muito bem até as palavras que ele usou, que a Germipasto era a melhor semente do Brasil de pastagem. Eu lembro muito bem até num jantar que a gente estava. E ele nos indicou para ir lá conhecer a estrutura pessoalmente. E ele intermediou, fez essa ponte entre a gente e os proprietários da Germipasto. E posteriormente a isso a gente marcou uma visita na sede da Germipasto. E a gente acabou visitando a Germipasto, gostando muito da estrutura da empresa, do trabalho que é feito lá, o trabalho de uma forma muito séria, dos sócios. A gente teve uma conversa muito produtiva lá. E após isso a gente iniciou essa parceria aí. E tivemos resultados muito positivos com os nossos clientes da loja mesmo. Dentro da nossa área também ficamos muito satisfeitos com o trabalho que foi realizado, com a qualidade do produto. Foi uma coisa até diferente do que a gente vinha trabalhando, né? Questão de pureza do produto, questão de produtividade mesmo da pastagem. E então
E a gente vem colhendo frutos agora desse trabalho que se iniciou há 2 anos atrás. E a gente espera que seja uma parceria que dure por muito tempo ainda. Legal, né? É bom a gente ouvir testemunhais de produtores rurais satisfeitos com os resultados das sementes da Germipasto, com a qualidade das nossas sementes e também com a VDTech, não é, Daniel? Com certeza, esse é o grande objetivo, levar diferencial, levar tecnologia, levar condições comerciais que realmente façam a diferença na hora do produtor adquirir semente, na hora de formar a pastagem, reforma, na integração, como nós vimos na matéria. Então, vale lembrar que a Germipasto tem dentro do portfólio cultivares que se adaptam a esses sistemas produtivos diversos que nós temos no Brasil e também apresentações de sementes que vão de acordo com o seu sistema de plantio, com a sua região, características que você tem aí na sua propriedade, e você vai encontrar o produto certo, da forma correta, que realmente vai fazer a diferença aí na sua fazenda. E nessa semana, condições especiais, exatamente. A Germipasto reduziu o preço e aumentou o prazo, viu? Das suas 16 cultivares de sementes forrageiras. Reduziu o preço, aumentou o prazo, tudo aquilo que você queria. Exatamente. Certo? É só ligar para a gente, 0800 647 0050 ou 3389-6700, DDD 67 aqui em Campo Grande. Então entre em contato e faça um bom negócio. Vale lembrar que essa condição é válida para todo o Brasil. Então você que já tem um consultor, um representante, ou então acesse o site, encontre o mais próximo aí da sua fazenda e faça um bom negócio. Falou. Daniel, até mais. Nós voltamos logo mais, 18 horas e 30 minutos, com outras informações no programa Mais Pecuária, tá certo? Nós voltamos aos estúdios do Canal do Boi com o Adriano Faleiros. Valeu, Éder. Obrigado também ao Daniel aí por dar a oportunidade ao pessoal que está acompanhando a nossa programação aqui fazer bons negócios. Uma ótima tarde para vocês. Bom, e eu vou ficando por aqui com esta edição do Agricultura BR. Amanhã Fabiano Reis está de volta, já tá? E eu só tenho a agradecer a você que ficou comigo nesse período aí, na ausência dele, durante as férias. Mas amanhã ele já assume a titularidade do programa dele, tá? Uma ótima tarde para você, muito obrigado, uma excelente e abençoada semana. Tchau, tchau.